caçadas são aqueles vídeos que eu mostro as minhas aquisições feitas em sebos aqui, seja de formatinhos da editora Abril a formatos americanos também da editora e outras aquisições. Para quem é novo no canal aí e não chegou a ver esses vídeos, eu vou deixar uma playlist aí no final do vídeo aparecendo na tela e também na descrição, mostrando a minha coleção de formatinhos para quem se interessar dar uma olhada e também os primeiros vídeos de caçadas que eu lancei aqui no canal, né? Eu deixei juntar muito material aqui, vou tentar mostrar o mais breve possível enquanto eu faço uma resenha de algum deles pra vocês, né? E demorei pra gravar, né, porque eu tava gripado também, então acumulou muita coisa de caçada. Tem até caçadas aqui que eu fiz com um inscrito que eu conheci pessoalmente, né, aqui do canal, o Edivaldo Nascimento. A gente foi fazer umas caçadas nos sebos aqui de São Paulo. Então bora lá sem enrolar, né? As primeiras aqui que eu vou mostrar pra vocês são formatinhos do Batman, né? Eu consegui finalmente completar Batman, a Queda do Morcego, né? Então aqui tem algumas edições finais que eu consegui arranjar. Inclusive eu gostaria de agradecer ao inscrito do canal aí, o Francisco Araújo, ele que falou aí que tinha uma mulher que vendia formatinhos ali na esquina com a Santa Efigênia. Então eu fui lá e consegui encontrar ótimos formatinhos que me faltavam da Queda do Morcego e consegui assim, enfim, completar a minha coleção, né? Pra quem não sabe, a Queda do Morcego da editora Abril, ela foi publicada em 24 formatinhos de Liga da Justiça e Batman e 17 no título do Batman da quarta série, né? Fora duas publicações de Super Powers também. Então é muito formatinho e eu consegui, eu já tinha alguns, né? Finalmente completar todos aí. Então consegui muitos do Batman que me faltavam e da Liga da Justiça. Eu vi que a Panini recentemente, né? Ela fez, né, uma pesquisa de títulos que os leitores queriam que ela republicassem. E ontem ela divulgou os maiores, né, pedidos ali da DC. E entre eles estava a Queda do Morcego, né? Tô até colocando a imagem aí pra vocês, né? Ao ver se ela relançar, eu até penso em comprar ou não, dependendo do formato ou do preço também. Mas também ela colocou muitas coisas que chamaram a atenção. Eu até postei na página ela fazendo essa pesquisa quando ela pediu, né? E a Queda do Morcego entrou, né? Tem muitos pedindo para que seja esse material relançado aí. As próximas edições que eu tenho aqui são de Batman, mas não já tem ali ligação com a Queda do Morcego. Batman 38 tem uma história sensacional aqui do que acontece quando uma pessoa inocente vai parar no asilo Arkham, e também uma história interessante do Coringa ensinando uma lição de fé ali pro Batman, mais no seu estilo, né? Batman 41 tem uma história sensacional aqui, Prelúdio da Terra de Ninguém, que é outro arco interessante do Batman, que Gotham sofreu um terremoto e a cidade ali foi largada ao próprio destino. Então tem uma história de prelúdio focado no asilo Arkham ali, como os trabalhadores ali lidam com essa tragédia e como eles têm que manter os insanos na linha. E é uma história interessante porque vai mostrando todos os vilões do Batman e o Coringa ele vai tocando um certo terror aqui no Arkham, trocando medicamentos, dando laxante pra dando uma adrenalina pro crocodilo. É uma história interessante e bem engraçada. Próximo formatinho temos Batman aqui em 7, o Rei da Comédia. Tem uma história também interessante, que inclusive usa alguns elementos da piada mortal aqui com o Coringa, né? Outro formatinho bem interessante. E outros temos aqui Batman 44, né? Vigilantes de Gotham. E esse aqui é o Batman normal, número 44. Tinha a publicação de Batman e depois Batman Vigilantes de Gotham. Aqui vem outra história dentro do arco da Terra de Ninguém. E aqui temos um grupo de sobreviventes, são abrigados ali numa igreja por um padre, fazendo um ótimo trabalho com os sobreviventes ali de Gotham. E o Espantalho acaba recebendo abrigo nessa igreja, né? E mesmo ali tendo a caçadora, que aparece bastante nessa história, indo de conta falando, ó, Espantalho, ele é insano, você tá dando abrigo a um cara, você precisa de proteção, esse cara é insano. O pastor, né, e o padre aceitam ele lá de bom grado, e o Espantalho ele age nessa história aqui, que tem um pouco uma pitada de religião, ele age ali como se fosse, né, a serpente ali do Éden, né, o diabo querendo, né, pregar algumas peças e semear a discórdia. Uma história bem bacana e interessante com a participação do vilão. Próximo que temos aqui que eu vou mostrar pra vocês são os formatinhos de X-Men. Eu tenho aqui X-Men 81,
que esses formatinhos inclusive eu adquiri porque vem com umas histórias mostrando a chegada do mutante Bishop do futuro pro passado ali, digamos, o presente, né, do universo da Marvel, mas é o passado para ele ali, onde os X-Men ainda estão vivos, e ele vem de um futuro onde os X-Men todos morreram, e ele participa ali de uma milícia, né, mutante, inclusive é mostrado essas histórias dele aqui no seu futuro, de uma milícia mutante que é encarregada de proteger ali e também vigiar os mutantes e levar o sonho do Charles Xavier adiante da coexistência pacífica entre humanos e mutantes em si, e também policiar para que não sejam cometidos atos terroristas de ambos os lados. Neste futuro, os mutantes chegaram a ser colocados em campos de concentração, inclusive ganharam marcas, né, em seus rostos, tatuagens, como o Bishop tem um M tatuado para designar que ele é mutante, mas depois, após isso ser superado ali, eles montaram essa equipe de milícia chamada de X, né, que seria ali uma abreviatura de Escola Xavier, para levar o sonho de Xavier adiante, né? E ele veio do futuro onde os X-Men ali foram mortos, né? O único que ele encontra vivo, né, é o Gambit. E neste futuro também ele fica sabendo através de uma fita que ele encontrou que os X-Men foram mortos porque foram traídos por um deles, né? Isso, inclusive, nesses formatinhos é amarrado por um arco, né, que veio a seguir na saga dos mutantes chamado Massacre, que veio a revelar quem é esse traidor. Inclusive o Bishop, como ele só encontra o Gambit na época vivo, ele cisma que é o personagem, o traidor, por o Gambit sempre ser aquele personagem misterioso, né, em volta de mistérios. E falando em Massacre, eu adquiri em sebo as publicações da saga referente à republicação da Abril. Ela publicou em encadernados, capa cartonada, em 4 edições. Eu adquiri no sebo as 4 pela bagatela de R$50 as 4 edições. Cada uma varia o preço de R$29,90 a R$26,90. Sairia 100 e trololó. Eu consegui as 4 de um bom estado por R$50. É uma saga, digamos, controversa. Tem aqueles que gostam e tem aqueles que desgostam, porque ela é referente aos anos ali 90, saiu nos formatinhos da Abril. E ela traz quem é esse traidor dos X-Men que se torna um inimigo muito poderoso intitulado Massacre. E ele quer exterminar ali o mundo inteiro, colocando não só os X-Men em confronto com ele, como também até os outros heróis da Terra, como os Vingadores e outros heróis em si. É uma saga que tem uns pontos positivos e negativos, entre elas muitos não gostam porque as consequências que ela veio gerar é aquela fase heróis renascem, que muitos desgostam dessa fase aí, né? Não preciso nem falar que é leitor da época conhece muito bem, mas é uma saga que particularmente eu gosto, eu acho interessante, tem seus pontos positivos e negativos, qualquer hora eu vou trazer resenha pra vocês. Eu adquiri esses materiais até na época que a Panini lançou, né? Eu ia trazer até resenha na época pro Arkham Comics, o antigo, mas o canal foi excluído. E como meu pai ele queria, que na época ele não conseguiu completar essa saga na Abril, porque saiu em trocentos títulos, eu dei pra ele, né? Falei, depois eu adquiro de novo essa saga. E achei no sebo em oferta. Próximo aqui dos Mutantes novamente, né? Alguns formatinhos mostrando aqui Wolverine. E eu comprei esses formatinhos juntos com alguns de X-Men 127, que começam o arco Operação Tolerância Zero, que seria ali o arco após a saga Massacre, né? Este arco, ele traz um novo inimigo para os X-Men, conhecido ali como Bastion, ou como o Edivaldo gosta de chamar, Bastião, né? Ele pegou essas publicações de X-Force, Wolverine e os X-Men. E ele é um ser misterioso ali ligado ao governo, e ele manipula alguns eventos até conseguir ali de fato permissão para colocar essa operação em andamento, que é a Operação Tolerância Zero, que ela se baseia em capturar e também até exterminar mutantes que são considerados uma ameaça. É um arco bem interessante, eu comprei essas edições, eu já tinha lido na época pelos formatinhos do meu pai. Eu comprei todo o arco aqui, tá fechadinho, qualquer hora eu posso trazer resenha pra vocês, porque eu acho um arco interessante e bacana. E pra concluir as publicações dos Mutantes, né, eu peguei aqui, ó, o formato americano da Abril, né, de Fabulosos X-Men, porque aqui vem a saga O Resgate do Professor Xavier, né, a parte 1, a parte 2 aqui em X-Men, e a parte final aqui em Wolverine.
Este arco se passaria após Tolerância Zero, onde os X-Men vão resgatar o Professor Xavier, que teve ali seu destino de ser capturado pelo Bastion após ali os eventos de massacre, né? E continuando aqui, agora eu vou trazer para vocês Grandes Heróis Marvel, né? Homem-Aranha, Funeral para Octopus, uma história fechadinha em Grandes Heróis Marvel do Aracnídeo. Essa história aqui, ela se passa após a morte ali do Dr. Octopus, que na época morreu ali nas mãos do vilão Kane. E temos um primo do Octopus aqui que encontra uma fita, né, do seu primo, ali o Dr. Octavius, e ele passa instruções ao seu primo para que cumpra algumas missões para ele. Para isso ele vai usar ali do sexteto sinistro para cumprir esses desejos finais ali pós-morte do Dr. Octopus. É uma história bem interessante, neste formatinho eu indico para vocês. Tem uma arte bacana também. Outra aqui é o melhor do Homem-Aranha, né, por Todd McFarlane. Essa aqui é uma edição número 3, né? Seria ali, digamos, um encadernadinho compilando histórias que já haviam saído de outras edições do Aranha. E temos as histórias com a arte, né, do Todd McFarlane, incluindo aqui o retorno do Venom, um dos grandes inimigos do Homem-Aranha ali, para atazanar a vida do Peter Parker. E também um retorno ali do Escorpião, mais insano e perigoso do que nunca. Formatinho muito interessante, tanto pela arte do McFarlane, como o roteiro do David Michelin também, que é bacana. Mas aqui do Aracnídeo temos Homem-Aranha 193, colocando o Aranha em confronto com o Shocker, um dos inimigos ali também clássicos da galeria dele. Homem-Aranha Anual número 6, essa edição aqui ela traz o passado, né, digamos a origem do Dr. Octopus, que é bem interessante, e também traz outras histórias como um personagem se passando pelo Homem-Aranha ali, que vai se interligar esses eventos até com o confronto com outro inimigo clássico, que é o Mistério, e uma história aqui também de uma parceria do Aranha com o John Stewart, né, o Tocha Humana. Histórias bem interessantes neste formatinho aqui também. Próximo que temos aqui, Homem-Aranha número 200, mostrando o confronto final entre seu inimigo mais mortal, Norman Osborn, do Duende Verde. Uma edição muito interessante, conta com a arte do John Romita Jr., que eu também gosto bastante. Essa edição mostra o Norman, ele que se reuniu com um culto ali atrás de poderes, né, para participar de um ritual, cada um ganharia um poder respectivo a alguma categoria, sabedoria, força, imortalidade, mas também teria as consequências, né? Algum poderia morrer e o outro seria enlouquecido neste ritual. E ele ali, supostamente, tendo ganhado uma força suprema, ele se acha como um deus e parte para sua ofensiva final contra o Homem-Aranha, colocando um confronto aqui cheio de revelações na vida do Aracnídeo também, e um desfecho aqui também engraçado, mas também sensacional pro Duende Verde. Um ótimo formatinho aí para vocês, para quem se interessar. A Teia do Aranha 111, outro título dos formatinhos do Homem-Aranha. Aqui também traz uma arte do John Romita Jr. que eu gosto bastante, e outro inimigo do Aranha que é o Vampiro Morbius, né? Aqui mostrando até um pouco do passado do Mike Morbius, que era um cientista, e ele ali, ele tinha uma rara doença, e ele resolveu em seus experimentos utilizar ali como base estudos que ele tinha sobre morcegos, vampiros, e usando ele mesmo como cobaia para se curar da doença, ele acabou ali se transformando numa espécie de vampiro, né? E ele fica ali oscilando entre a sua sede de sangue e também entre a sua sanidade, que ele se vê com uma maldição tentando buscar cura. É um formatinho bem interessante para quem não conhece o vilão, conhecer ele aqui, história bacana. A Teia do Aranha 87, mostrando um personagem que eu gosto bastante, que é o Duende Macabro, embora não seja o original aqui na época. Um confronto entre o Aranha, ele e o Duende Demoníaco. Uma história bem interessante e fechadinha neste formatinho. Vai envolver até um filho do Kraven aqui também, né? O Caçador. Homem-Aranha, né? A Teia do Aranha número 100. Inclusive essa edição ela vem com um pôster aqui, né? Que eu achei sensacional, com a arte do Romita Jr. Não sei se dá para vocês verem direito aí. Essa edição marcava o retorno do Norman Osborn. Ele tinha sido dado como morto. Ele retorna mostrando que está muito vivo aqui para infernizar a vida não só do Aranha, mas de todos. Formatinho também bem interessante, marcando o retorno
deste personagem. E a próxima edição que temos aqui, né, já não é do Aranha, Capitão América Anual número 1, uma história aqui reunindo não só ele, como outros personagens como o Anti-Herói Justiceiro e o Demolidor, e aqui mostrando o renascimento da Hydra, né? Nessa história aqui, o Barão Von Strucker, ele ali está com planos, né, para renascer, né, fazer a Hydra ganhar forças, e ele vai utilizar ali alguns dos seus membros para montar uma caçada que vai colocar os heróis como, digamos, um experimento. É uma história bem interessante aqui. Cada história ela vai focar num personagem, uma história focar no Demolidor, outra no Capitão América, outra no Justiceiro. Inclusive o formatinho, desde aqui a gente já vê plantada aquela semente do Capitão América nazista, né? O Capitão América da Hydra, né? Você vê aqui uma parte dos confrontos aqui com a Hydra, o Capitão América dando aquelas piscadinhas pro cara, a barra tá limpa, pode fugir. Não, isso aí eu tô zoando, isso aí isso aí é idiotice minha aí, só por causa dos fãs que estão reclamando atualmente da fase do Capitão América da Hydra, mas não tem nada disso aqui. É só eu fazer uma piada com esse polêmico Capitão da Hydra agora, né, que tá aí atualmente, né. Mas é um formatinho interessante, tanto para você ver esses 3 personagens da Marvel em ação, como também conhecer um pouco da Hydra e do Barão Von Strucker aqui também. Indico esse material para vocês aqui. O próximo que eu vou trazer aqui é o formato americano de Batman, né, antes dos formatinhos, né, até da época do Cruzeiro. Batman número 18 e Batman número 19, Cidade das Trevas, né? O arco tá fechadinho nessas duas edições aqui, escrito por Peter Milligan, né? E este arco aqui eu quis adquirir porque eu acho a premissa dele sensacional. Na época, né, o Charada, que era aquele vilão, apesar de ser um dos vilões clássicos do Batman, era um vilão ali, digamos, mais pastelão, né? Ele só cometia crimes ali meio bobinhos, né? Com algumas charadas. Então, digamos que ele era muito, digamos ali, subestimado perto da insanidade do Coringa, do Duas Caras e até do Pinguim. E nessa Cidade das Trevas, o Peter Milligan trouxe um Charada completamente psicótico, tanto para você ver que dos atos que ele comete aqui, deixando ali pistas, charadas para o Batman decifrar, ele sequestra bebês e em um deles ele entala uma bola de ping-pong na garganta. É uma história sensacional, mas tem um certo tom pesado nela. Posso trazer qualquer hora resenha para vocês dessas edições aqui. E para concluir, né, o vídeo de caçadas finalmente, 2 edições que eu ganhei do meu amigo Fabiano lá do canal Games Velhos, ele que é muito fã do Conan, me mandou algumas edições que ele tinha repetido pra mim. A primeira é de Kull, um dos primeiros heróis bárbaros criados pelo Robert Howard, né, o mesmo criador do Conan. Ainda não li essa edição, mas eu vou ler, já achei a capa bacana aqui, e eu pretendo dar uma conferida. As obras de Robert Howard como Conan, Kull e Solomon Kane são muito interessantes. E a outra que ele me deu é Conan, né, número 11, Conan em cores, né, Conan das Ilhas, né, uma história fechadinha aqui, muito interessante, mostrando a fase de Conan Rei. Conan que na época ali, como um rei, ele já tinha ali no auge de seus 60 anos, mas como rei ali da Aquilônia, ele já estava se sentindo um pouco entediado, digamos, dessa vida, da calmaria. Ele sempre foi um bárbaro, ele teve várias fases como pirata, ladrão, aventureiro, mercenário em si. Ele anseia por aquele espírito de aventura e ação que ele tinha na época que ele era mais jovem. Então, tendo uma visão em sonho, ele resolve partir numa jornada para as ilhas, por isso chama Conan das Ilhas, ilhas misteriosas, desconhecidas de muitos povos. E nessa jornada, mesmo ele estando ali bem mais velho, com 60 anos, ele ainda mostra que ele é o melhor no que ele faz, combatendo inimigos misteriosos, desde monstros a feiticeiros em si. E é uma história muito foda e bacana do personagem. Quem gosta de Conan, eu indico essas edições, porque são sensacionais, do anti-herói bárbaro, né? E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí, né? Esse vídeo de caçada, desculpa ter ficado um pouco longo aí. Se gostaram, o mesmo esquema, deixa seu like, se é novo, se inscreve aí no canal, marca o sininho das notificações, leu alguma dessas gamas de materiais aqui,
Comente o que achou dessas publicações, né? Se gosta de alguma delas, se não gosta, quer ver alguma que eu mostrei aqui, resenha no canal, só falar que eu trago para vocês também. Para quem não assistiu os vídeos anteriores de caçada ou da minha coleção de formatinhos, vai estar aí na tela aparecendo para vocês a playlist e o link também na descrição. Eu agradeço para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo e valeu!